Coletivos Presente, solidariedade na pandemia. Olá, você que nos acompanha pelas plataformas digitais ou pelas rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. Este é um episódio da série Coletivos Presente, produzida por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco. E nesta série nós vamos apresentar a você iniciativas de entidades, coletivos populares, organizações de bairro e comunitárias na pandemia da Covid-19. Eu sou o Lucas Rocha e comigo aqui nesta bancada virtual está o colega Henrique Jonatas. Boa tarde, Henrique. Boa tarde para você. Boa tarde, Lucas. É um prazer estar aqui. É isso. Enquanto o mundo inteiro sente o impacto da pandemia do novo coronavírus, as organizações sociais, as organizações de apoio social, na verdade, se reinventam no meio da crise para dar continuidade às suas atividades. É o caso da Orquestra Criança Cidadã, um projeto social que atua no ensino de música e oferece suporte pedagógico, psicológico e médico para crianças e jovens que vivem em espaços populares. O programa está em funcionamento desde 2006 e é gerido pela Associação Beneficente Criança Cidadã, a ABCC. Atualmente, a orquestra atende 400 jovens de forma gratuita, distribuídos nos núcleos localizados nos municípios do Recife, Ipojuca e Igaraçu. O projeto já recebeu diversas condecorações nacionais e internacionais. Em 2010, a Organização das Nações Unidas escolheu a Orquestra Criança Cidadã como uma boa prática de inclusão social. A orquestra também já enviou alunos para estudar música em países como Polônia, Áustria, Alemanha, México e República Tcheca. Para falar sobre a adaptação da Orquestra Criança Cidadã e suas atividades em meio ao cenário instável gerado pela pandemia do novo coronavírus, estamos recebendo a psicóloga social da organização, Elaine Lima. Elaine, mais uma vez, a satisfação estar recebendo você aqui. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Henrique. Agradeço demais, desde já, o convite de vocês e espero contribuir aí para o conhecimento de vocês sobre a nossa instituição. Vamos lá, então. Elaine, num país tão desigual como o Brasil, onde projetos sociais têm papel importante no acesso das pessoas à cidadania, a direitos, como que a pandemia afetou as ações do projeto? Bom, afetou diretamente, né? Assim como afetou várias áreas da nossa sociedade, os projetos sociais foram afetados, sim. A gente foi convocado a reinventar as nossas práticas, né? Desde todo o quadro de funcionários, os alunos, as famílias foram afetadas diretamente com essa questão da pandemia, né? E aí, nessa questão da reinvenção das nossas práticas para que o serviço não deixasse de ser realizado, né, que continuasse chegando para os alunos, para famílias, a gente passou a realizar as nossas atividades remotamente, né, como grande parte das atividades dos trabalhos começaram a ser na modalidade online, a gente também se adaptou a essa necessidade e as aulas de música, o acompanhamento psicológico, pedagógico, passaram a ser remotos. E aí a gente até... alguns alunos tinham dificuldade porque não tinham equipamentos, por exemplo, então a gente pôde fornecer alguns computadores para serem instalados na casa de alguns alunos que tivessem mais dificuldade em relação ao acesso ao equipamento para poder fazer as aulas online. Diante desse novo cenário, né, dessa reinvenção, vocês acham que houve algum prejuízo para a instituição ainda, né, mesmo precisando passar por essas reinvenções e passando por elas, houve algum prejuízo para a instituição? Prejuízo para a instituição, que você diz, a nível de recursos? Também, né? E também das próprias atividades da instituição. Bom, prejuízo para as atividades, não identifico que houve prejuízo nas atividades, né? É lógico que elas passaram a ser diferentes, né? Elas foram, como eu disse, houve uma reinvenção, né? Então, tem todo o tempo que você necessita para adaptação e tudo mais, mas eu não vejo como tendo tido um prejuízo, sabe? Porque a gente tentou se adaptar rapidamente a essa modalidade online e tentou oferecer o suporte para os alunos o máximo que a gente podia e entender que nesse período, a nível de prejuízo, por exemplo, no conteúdo da música, a gente não enxerga que houve um prejuízo, né? Mas, pelo contrário,
a gente pôde lançar mão de coisas que a gente não fazia quando a gente estava no presencial, né? Então, por exemplo, a gente fez questão, no nosso entendimento, de manter a vinculação afetiva, porque na nossa compreensão, a vinculação afetiva com os meninos durante esse período em que eles iam estar afastados, em que eles iam estar submetidos a uma série de situações que em tempos normais eles não estão, a gente precisaria estar junto desses meninos de alguma forma. Então, nas atividades online, a gente conseguiu manter essa vinculação afetiva como uma coisa muito mais importante do que a troca do conteúdo propriamente. Ele não foi deixado de lado, mas a gente entendeu que a vinculação afetiva, num período em que a saúde mental das pessoas estava muito mais vulnerável, era importante que a gente fizesse isso, e eu acho que a gente conseguiu fazer bem isso. Então, até a formação musical deles também não foi comprometida, né? Posso entender assim? Sim, a gente continuou tendo as atividades online, numa metodologia diferente, claro, da presencial, mas que não afetou o rendimento dos meninos. É claro que tem alguns meninos que demandaram mais tempo para se adaptarem, passaram por situações muito mais desafiadoras, mas aí, enquanto equipe, a gente ofereceu o suporte necessário para esses meninos e contou também com o apoio das famílias para a gente conseguir superar. Elaine, se fala que para muitos desses jovens beneficiados pelo projeto, vocês tiveram que fazer série de situações para que eles também tivessem acesso a essas novas formas de aprendizado que a pandemia ela demanda para a gente. É o caso do ensino remoto, enfim. Do ponto de vista desse acesso a tecnologias, foi um desafio para vocês, principalmente falando de jovens que não tinham tanto acesso assim, consideração a esse tipo de tecnologia ou a outros. Como é que foi conciliar tanto hoje a metodologia para esse novo ensino em relação às ações do projeto, às aulas de música, de instrumentos, e também com essa situação também de apresentar uma tecnologia para que isso acontecesse? Bom, eu acho que a gente acabou tendo uma resposta melhor do que a gente esperava, porque quando a gente saiu a primeira vez, né, no ano passado, para o lockdown, a gente estava meio que no escuro, né? A gente não sabia se a gente ia demorar tanto, não se tinha essa expectativa de que fosse demorar tanto, na verdade. E aí, depois, quando a gente foi vendo que o negócio podia demorar e que a gente não podia ficar perdendo tempo e não podia perder o contato com esses meninos, eu não estou falando do contato, o contato que a gente tinha telefônico, por exemplo, dos meninos, mas ter esse contato constante com eles, a gente procurou rapidamente se adaptar, né, dentro desse contexto. E aí a gente ficou muito pensativo em relação a isso que vocês estão falando. Considerando o público que a gente atende, será que isso seria possível, a gente estabelecer um serviço online? Como é que seria? Será que os meninos teriam acesso à internet? Será que os meninos teriam equipamentos? E eu volto a dizer que isso surpreendeu a gente. A internet não foi um grande problema, né? Para a maior parte do público que é atendido pela orquestra, a internet não foi um problema. Houve problema em relação a ter equipamentos. Então, às vezes, o menino não tinha celular, e aí, como eu falei para vocês no início, nesses casos, a gente conseguiu fornecer computadores, uma pessoa que trabalha na orquestra do TI, que foi até a casa dos meninos para poder instalar os computadores, para que eles não tivessem as aulas comprometidas, né, e as demais atividades. Elaine, o setor cultural, ele foi um setor bem impactado pela pandemia da Covid-19, eu falo da questão do exercício das suas atividades. Eu sei que a Constituição Cidadã se apresentava e tudo mais. Em relação tanto a esse esforço que foi realizado para que esses jovens beneficiados tivessem o acesso a esses equipamentos, a essas novas formas de ensino, eu digo do ponto de vista de recursos, vocês recebem ou receberam durante esse período de pandemia, que ainda estamos enfrentando algum tipo de recurso, de apoio financeiro, tanto de poder público, de outra esfera da sociedade? Veja, nenhum específico diante dessa eventualidade, né? A gente recebeu recurso, incentivo, daquilo que já era convencional.
Então, por exemplo, a gente recebe incentivo da Lei Rouanet. Então, durante esse período, a gente continuou recebendo incentivo da Lei Rouanet. E aí também outra coisa que contribuiu economicamente para o projeto foi o fato de como a gente teve redução da carga horária e, consequentemente, redução salarial, isso ajudou, de uma certa forma, a manter a economia, né, de recursos, para não poder sofrer interrupções ou outras consequências. Elaine, desculpa ainda rebater nesse assunto, mas eu queria saber como é que foi feita essa distribuição para os alunos, né? Vocês levaram até a casa deles, eles foram até a orquestra, como é que foi feito esse movimento? Não, eles não vieram até a orquestra. Como a gente continuou tendo contato, é claro, a gente tem o contato das famílias, tem o contato do próprio aluno, quando era aluno que tinha celular, né? A pessoa que trabalha aqui da área de TI, ela foi até a casa, a gente tem um motorista e tem esse professor aqui disponível da área de tecnologia, né? Então, ele levou os computadores até a casa dos alunos, isso foi logo no iníciozinho da pandemia, para esses alunos que a gente sabia que não estavam assistindo às atividades porque não tinha como assistir. E aí, a gente garantiu esses computadores. Agora, também tinha alunos que, por exemplo, não tinha celular, mas durante as atividades assistia às aulas com o celular da tia, ele arrumava o celular de alguém para poder fazer as atividades, então foi uma via de mão dupla, né? Eu queria que você falasse um pouco mais dessa questão da vinculação afetiva. A gente está no processo de pandemia, hoje o Brasil está enfrentando, acho que uma situação até pior do que no ano passado, e o lema é distanciamento social, eu digo em relação ao contato físico, claro, a evitar aglomeração e outras medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19 no país. Mas eu queria entender um pouco mais como é que funcionava essa questão da vinculação afetiva que você falou. Era por ligação? Vocês da psicologia do projeto, além dos professores, entravam em contato também? Era assim que funcionava? Sim. Bom, isso de acordo com a demanda, né? O serviço de psicologia atuava de forma diferente de acordo com a demanda que determinado aluno apresentasse. Quando eu digo vinculação afetiva, é o fato de que, a gente sabe o quanto a pandemia, como você mesmo falou, gerou uma instabilidade emocional em todos nós, né? E quando a gente fala de crianças e de adolescentes, a gente potencializa essa instabilidade emocional, né? E muitos alunos não têm um suporte emocional, um suporte afetivo nas próprias casas. Então, era importante, o projeto acaba sendo um ponto de apoio para esses meninos, né? Então, uma vez que esses meninos deixaram de vir ao projeto, a gente precisava ir até eles de alguma forma. Então, se presencialmente a gente não podia fazer isso devido à questão do isolamento social, então, usando esses recursos de uma ligação do WhatsApp, através do Google Meet ou de outras plataformas que eram utilizadas para o atendimento, por exemplo, outra plataforma, através dessas chamadas de vídeo, de ligações, de mensagens, a gente tentava se manter sempre vinculado àquele menino para que a gente pudesse oferecer um apoio, né, um suporte socioemocional, mesmo durante esse período de isolamento. Então, por exemplo, se os professores precisaram modificar a metodologia de ensino deles durante esse período, os serviços de dia também sofreram algumas alterações para que a gente pudesse assegurar que, mesmo no distanciamento, a gente oferecesse esse suporte para os meninos. Então, é claro que não é a mesma coisa de um atendimento presencial, por exemplo, mas mesmo no distanciamento é possível oferecer um espaço de escuta, de acolhimento, de orientação e de encaminhamento quando era o caso. Então, às vezes, tem determinado aluno que está precisando, está demandando de uma atenção muito mais especializada, ele precisa, por exemplo, fazer um acompanhamento psicoterapêutico, então a gente fazia os devidos encaminhamentos à rede socioassistencial, que não deixou de atender durante esse período, às universidades, algumas universidades que têm clínicas e escolas e que também fornecem esse serviço, ou até o plano de saúde, porque alguns alunos são contemplados com plano de saúde e aí eles podiam procurar ajuda médica, ajuda psicológica através do plano.
Ô, Elaine, como é que a família entra nesse processo aí, essa vinculação afetiva? Vocês têm um acompanhamento com os alunos, claro, mas como é que foi trabalhado com a família todo esse processo também, de saberem que os alunos não vão para a orquestra lá, para a sede física, digamos assim, e ter que começar a fazer essas funções, esses exercícios em casa? Bom, a gente tem, graças a Deus, a gente tem uma comunicação muito boa com as famílias, e as famílias elas sempre vêm ao encontro da gente. Então, tudo que a gente fazia na atividade presencial, a gente procurou ao máximo aproximar da realidade virtual. Então, os encontros com as famílias que sempre aconteciam quando a gente estava nas atividades presenciais, e deixaram de acontecer, a gente manteve através do Google Meet, por exemplo, videoconferências com os familiares, e a gente estava tanto dos administrativos quanto determinadas temáticas. Então, a gente fez encontro com as famílias para abordar sobre essa questão emocional no início da pandemia, né, o quanto estava afetando e como eles, enquanto família, poderiam ajudar aqueles adolescentes, aquelas crianças, como a gente precisava do apoio deles para que essa atividade online funcionasse, porque, às vezes, em casa podia ter barulho, a estrutura, em todos os sentidos, poderia não ser favorável. Então, como a gente tem esse diálogo constante com a família, foi porque a gente desenvolver essa conversa com eles sempre, né? Então, a gente realizou alguns encontros para discutir umas temáticas, tanto com os alunos quanto com os familiares, como a questão do uso de drogas, a questão da ansiedade, sobre a autolesão, sobre o uso excessivo de aparelhos eletrônicos. A gente sempre, ou a gente mesmo travava esse diálogo, ou às vezes a gente convidava algum profissional externo para poder trazer uma palestra interativa sobre uma temática que a gente achasse interessante naquela realidade. E de verdade... Não sei se o que você perguntou. Sim. A gente sabe que a orquestra, ela acaba, então, atendendo muitas famílias, né? São muitas famílias que acabam sendo aí ajudadas pelo projeto. E aí eu queria saber como é que, se aconteceu por acaso de algum caso de Covid entre algum aluno ou na família, né? Se vocês, assim, acabaram presenciando algum caso assim, que precisou dar uma orientação específica sobre isso, né? Porque a gente sabe que a pandemia está aí, né? E houve algum caso assim que a orquestra acabou enfrentando a Covid dentro da comunidade? Bom, a gente antes, no ano passado, existe uma pandemia, a questão da primeira onda e da segunda onda, para a gente foi um pouquinho, teve efeitos diferentes, né? Então, por exemplo, na primeira onda, a gente trabalhou muito baseado na questão da conscientização, né, da importância de serem tomadas as medidas de segurança que já era falado, mas que a gente precisava estar sempre batendo nessa tecla, de meninos ficarem em casa, dos meninos usarem as máscaras, de fazerem a higienização, enfim, todas essas questões. Quando a gente, agora nesse ano, a gente chegou a voltar às atividades presenciais, mantendo todos os protocolos, né, de segurança, quando a gente conseguiu garantir que isso ia acontecer, a gente retomou as atividades, mantendo uma carga horária reduzida, para a gente não concentrar muitos alunos no mesmo horário aqui na instituição e tudo mais. E aí, antes da gente voltar, a gente fez a testagem de todas as pessoas, né, dos funcionários, dos alunos, de todo mundo que participa diretamente aqui da orquestra. E aí, alguns casos foram identificados a partir da testagem como casos que testaram positivo, né, para a Covid, e aí esse menino, ele foi afastado das atividades, né, durante o período que é recomendado, e foi oferecido o suporte que eles precisavam, né, então os meninos recebem um auxílio médico, né, tem um plano de saúde que eles recebem, e aí eles puderam acessar esse plano de saúde para poder lidar com a situação, né, do Covid. Quando tinha casos assim, por exemplo, de meninos que às vezes estivessem com sintomas de gripe ou qualquer sintoma que remetesse à questão do Covid, a gente sempre orientava, né, sobre a importância dele manter o isolamento e dele ficar em casa para não expor nenhuma outra pessoa ao risco de contaminação. Elaine, uma coisa que a gente também não pode separar da orquestra
é a própria música, né? E a gente sabe que a orquestra ela tem o seu fluxo de apresentações, de concertos. E como é que ficaram essas apresentações com a pandemia? A gente tinha, assim, um calendário regular, anual, né, de 3 a 6 concertos por ano, além das apresentações que eram feitas na Caixa Cultural do Recife, né, e aí, desde o início da pandemia, isso mudou drasticamente, né, e aí a possibilidade que a gente viu, como as outras, da gente continuar chegando ao público, foi também realizar os nossos concertos online. Então, isso fez com que a gente lançasse mão mais fortemente do nosso canal do YouTube, né, das nossas redes sociais, que já eram utilizadas, mas agora com essa característica de levar os concertos para o público, de fazer com que os concertos chegassem ao público, ao invés do público chegar até as nossas apresentações. Então, esses concertos passaram a ser no nosso canal do YouTube, da Orquestra Criança Cidadã, viu, por sinal, quem quiser ir lá dar uma conferida, os concertos, os recitais online que a gente fez durante o período do ano passado, e esse ano já estão disponibilizados lá no canal, eram concertos pré-gravados e também foram realizados 2, se eu não estiver enganada, que foram com transmissão ao vivo. Olha, mesmo com a transmissão ao vivo, como você falou, as lives de apresentações da Orquestra Criança Cidadã, o número de apresentações, é claro, é muito menor do que frequentemente em períodos anteriores à pandemia. Será que tem algum tipo de prejuízo na formação musical desses alunos, por causa também da diminuição da quantidade de apresentações? Você enxerga isso ou não? Não, Lucas, não enxergo um prejuízo, não. Porque muito pelo contrário, na verdade, a quantidade de concertos, por serem concertos gravados, ela aumentou, né? A gente fazia cerca de, no máximo, 6 concertos anuais, né? De 3 a 6 concertos por ano. Então, somente nesse período do ano passado, a gente realizou muito mais recitais online, né? Agora, o que muda é a interação com o público, claro, que realmente modifica, mas eu enxergo que também foi uma possibilidade da gente explorar outros caminhos que não eram explorados, sabe? Ou para a gente já chegar na nossa reta final aqui, a gente já está chegando na nossa reta final, Elaine, mas rapidinho, como que está funcionando hoje a Orquestra Criança Cidadã, todo o projeto, e como as pessoas podem ajudar ao projeto, ainda nesse momento de pandemia que a gente está enfrentando? Então, os meninos continuam tendo as atividades, as aulas de música, o acompanhamento pedagógico e psicológico também, tudo online agora. O acompanhamento psicológico inclui tanto atendimento individual, quando isso é demandado, quanto os grupos também que a gente faz. E como é que a sociedade pode ajudar na nossa orquestra? Bom, pode ajudar primeiro com uma coisa que é super fácil, que é a divulgação do nosso trabalho, né? A divulgação desses recitais, desses concertos online que são realizados, se a comunidade divulga, ajuda a gerar visibilidade para o nosso projeto. E gerando visibilidade, a gente tem maior possibilidade de patrocínio, né? Então, isso é uma coisa super importante para a gente. Irem lá nas nossas redes sociais, no Instagram, dar uma curtida, dar uma seguida, isso já ajuda muito a gente. E a outra coisa quem quiser fazer também, contribuir financeiramente, existe essa possibilidade, a gente ela permite que a gente possa receber apólices que são descontadas no imposto de renda da empresa ou de pessoas físicas que tiverem interesse de fazer doações. Nós estamos chegando na reta final aqui, né? Nós encerramos este episódio da série Coletivos Presente, agradecendo mais uma vez a psicóloga social da Orquestra Criança Cidadã, a Elaine Lima, pela compreensão, pela participação aqui. Elaine, muito obrigado, viu, por ter participado conosco aqui dessa conversa, né? Tão esclarecedora. Obrigado, viu? Nada, a gente que agradece demais. A gente, enquanto instituição, eu, enquanto profissional, também agradecemos essa oportunidade, esse canal, para a gente poder falar um pouquinho mais do nosso projeto. Obrigada. Quais os canais da orquestra, para a gente achar ela na internet? Os canais. No YouTube, Orquestra Criança Cidadã, no Instagram e no Facebook, Criança Cidadã.
Agora, lembrando que é o criança sem o cedilha e o cidadã sem acento. Então, o arroba do Instagram é criança cidadã sem acento, sem cedilha. Obrigada. Elaine, obrigado, viu? Um abraço, até a próxima. Satisfação conversar contigo aqui. Também agradeço ao companheiro Henrique Jonatas e a você que nos acompanhou pelas plataformas digitais ou pelas rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. A produção deste episódio foi feita por mim, Henrique Jonatas, juntamente com meus colegas do curso de jornalismo, Arthur Clifford, Cíntia Roque, Débora Oliveira, Flávia Castro e eu. A orientação foi da professora Ivana Fechini, do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Na edição e apoio técnico, Beto Farias, do Laboratório de Imagem e Som ULIND. Você encontra outros episódios da série Coletivos Presente no canal do YouTube da Rádio Universitária Paulo Freire e também no canal do LINS. Muito obrigado. Coletivos Presente. Solidariedade na pandemia.